каждого, от тебя каждого зависит, сколько она еще протянется. Война. Трусом никому стать не дадим. Никому. Главное их оружие — страх. Превратить тебя в раба, в насекомое. E quem diria, século XXI, 2022, Europa em guerra. Uma invasão da Rússia ao estilo da velha União Soviética pela Ucrânia adentro faz-nos levantar todos os medos escondidos, faz-nos temer e faz-nos pensar que a nossa sociedade moderna, o nosso primeiro mundo, está sempre numa fina camada de gelo que pode a qualquer momento quebrar e mergulhar-nos naquilo que não é bem o inferno, é pior, a guerra. Começamos a ver imagens devastadoras com as quais nos identificamos de zonas habitacionais que poderiam ser as nossas a ser bombardeadas, famílias que poderiam ser as nossas a ser separadas, enfim, uma tristeza a perder de vista. Entretanto, a Europa continua com as suas sanções para castigar a Rússia e hoje vamos falar de uma sanção em especial que é a proibição total de todos os produtos culturais vindos da Rússia e a sua importância na nossa sociedade cultural. Apesar de eu achar que o submundo da cultura, principalmente o cinema na Rússia, fazer parte do antissistema, tornando uma injustiça bloquear esses produtos, quero falar-vos do melhor filme de guerra de sempre. É um filme justamente russo, um filme de 1985, realizado por Elam Kimov, chamado Come and See, ou em russo Idi e Smotri, em português Vem e Vê. E este filme conta-nos a história de um rapaz, um jovem, chamado Florian, que procura uma arma, procura um equipamento para se juntar ao exército da Bielorrússia contra a invasão nazi. Um jovem idealista que acha que pode fazer a diferença pelo seu país com todo o seu nacionalismo. E é então que este jovem de repente é incorporado naquela que é a invasão e pelos olhos dele, pela sua inocência, pela sua abordagem simplista a esta problemática da guerra, é com estes olhos que nós vamos acompanhando durante 1h30 os horrores de uma guerra. Neste caso, baseado numa história verdadeira que nos fala de alguns massacres cometidos pelo exército nazi na Bielorrússia. Este jovem, lá metido no meio, vai acompanhando e vai vendo, como se fosse o nosso ponto de vista, vai vendo aquilo que está a acontecer. E de facto o que acontece neste filme é terrível. Em primeiro lugar porque não há aquela sensação de justiça de um filme de guerra em que nós sabemos que no fim os heróis vão chegar e vão acabar com aquela desgraça. Neste caso o que acontece é que o filme desde o início aborda esta temática de um ponto de vista da falta de esperança, o total desespero, logo quando no início arrebenta uma bomba junto ao nosso herói e de uma amiga e ele fica sem audição, só ouvir aquele pi de fundo. E nós percebemos a sua desorientação, percebemos que ele anda no meio daquela floresta a ver aquelas pessoas, percebemos o quão desorientados vamos nós também ficar. Até que no final este jovem é apanhado pelo exército e somos obrigados a testemunhar as piores atrocidades daquela que foi a guerra mais horrível de sempre, porque foi próxima de nós, porque matou tanta gente. É um daqueles filmes que para mim é dos melhores, mas eu confesso não querer voltar a vê-lo. Vi uma vez, mesmo vós jovens com o telemóvelzito na mão a mandar mensagens às garotas, vão reparar que este filme puxa muito por vocês. É um filme exaustivo que nos cansa e uma das suas características mais notáveis é que o protagonista, o Alexei Kravchenko, que interpreta o tal Florian, começa o filme como um rapaz de 12 anos e quando acaba o filme ele já parece quase um adulto, parece completamente queimado, destroçado, envelhecido por um dia ou 2 ou 3 de guerra.
é um filme tão real que quase transborda para a área do documentário e que se diz terem sido usadas munições verdadeiras e que toda aquela agonia na cara daquele miúdo é verdade, porque ele sabia que estava no meio de algo que poderia até correr mal. Desde esquadrões da morte, assassinar famílias inteiras, a violações, a pessoas queimadas vivas. Digamos que não faltam aqui horrores para testemunhar, nomeadamente a postura passiva e neutra e fria e documentarista do exército nazi, que filma, fotografa, ri, bebe, está a divertir-se imenso com a desgraça destas pessoas. Isto piora muito por se ter tratado de um caso verdadeiro e as pessoas envolvidas neste filme, muitas delas eram testemunhas da primeira pessoa daquilo que aconteceu. Provoca-nos uma extenuante sensação de impotência que faz com que no final a experiência seja fisicamente cansativa. Os nossos músculos estão tensos. Isto é um filme que eu aconselho, um filme russo, é um filme que é anti-guerra. Ninguém sai deste filme com vontade de defender nenhum conflito armado. É um filme completamente horripilante que nos faz a espinha eriçar.